Esse senhor aqui do meu lado, né, o professor Hermógenes, talvez muita gente conheça, é meu avô. Ele explicava muito bem, ele gostava muito de estudar o significado das palavras, né? Então, o sacrifício, que a gente tem como uma coisa muito difícil, muito ruim, Uhum. na verdade, vem do sacro ofício, ou seja, da gente tornar o nosso trabalho sagrado. E eu acho que é isso que é a meditação e todo o nosso trabalho, não só a meditação, né? É tornar Uhum. o que a gente faz uma coisa sagrada, uma coisa importante, uma coisa. A gente fala no yoga do Dharma, né? A gente colocar como o nosso Dharma. Então, a meditação para mim é isso. Tem um pouco de sacrifício, como é entendido naturalmente, não é um mar de rosas o tempo todo, tem dificuldades, a gente vai falar Uhum. sobre isso, mas é um trabalho santo, é um trabalho sacro. A gente sentar para Legal. meditar, a gente persistir na meditação. É um trabalho, é trabalhoso, mas para mim é uma conexão com esse sagrado o tempo todo, né? Além do neto do professor Hermógenes, quem é você? Conta um pouquinho da tua história, da tua vida. Hoje eu sou coordenador, né, do Instituto. O Instituto do meu avô tem 60 anos, né? Então realmente foi um dos primeiros assim do Brasil. Tiveram outros contemporâneos, né, em São Paulo, professor Shimada, outras pessoas da mesma época, mas sem dúvida ele foi um dos primeiros. E o Uhum. professor escreveu, o meu avô escreveu muitos livros, né? Então os livros propagaram muito o yoga no Brasil. Então, por exemplo, tem dois livros que são muito conhecidos, que é o Auto-Perfeição, com Hatha Yoga, e o Yoga para Nervosos. Esses livros espalharam assim, o yoga pelo Brasil todo mesmo. Uhum. Mas, enfim, a minha relação com meu avô tem uma historinha interessante que eu vou contar rapidinho para vocês, porque, assim, era só um avô diferente, né? Eu gostava de dizer que ele era um avô diferente, porque eu dou sempre um exemplo que eu queria ir para a Disney e ele queria que a gente fosse para a Índia, né? Eu queria comer besteira e ele queria que a gente fosse vegetariano. Então, desde pequenininho, era um avô diferente, né? Era um avô diferente. E confesso que na infância, início assim da adolescência, me chamava atenção, mas não era praticante de yoga. Eu ia lá, participava das festas e tal, gostava, mas não colocava em prática assim Uhum. na minha vida. Aí mais ou menos com os 18 anos, eu costumo dizer que eu tive tipo uma crise existencial, né? Que estava tudo bem, eu já estava na faculdade, já estava fazendo estágio, um bom relacionamento lá com a namorada e família, tudo bem, mas faltava alguma coisa. Eu sentia um vazio, sabe? É como se Uhum. tivesse tudo preenchido, mas eu não estava feliz, faltava alguma coisa. E aí eu fui conversar com o professor, né? Fui conversar com o professor e ele, muito sábio, em vez de ele querer, vai ler meu livro ou vai praticar yoga, ele não dirigia. Tem uma curiosidade que o professor não gostava de dirigir. Ele dizia que era muito estressante. Então, ele Uhum. aprendeu, comprou um carro, no dia seguinte ele vendeu o carro. Ele não Caramba! A minha mãe conta que foi uma frustração, porque lá atrás ter carro era muito difícil, né? E aí ele Uhum. comprou um carro, deu a volta com a família ali no bairro que a gente morava, que eles moravam, na verdade, lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, Uhum. e ele falou que era muito estressante, que ele ia vender o carro. Aí vendeu, E o nunca professor mais. estava e o professor estava certo, porque é estressante até hoje dirigir em cidades, né? Então, Até, é por isso que hoje acho que muitos jovens nem querem ter carro, né? Interessante isso, né? faz Já vão sentido. direto para o Uber, para o táxi, Sim. Eu, não te- tem eu essa. tenho um filho de eu tenho um filho de 20 anos e eu incentivo o filho, já começa a pensar, comprar um carro, uma moto, e ele fala assim: "Pai, para quê? Não faz sentido". É outra geração, né? É A outra nossa geração. geração queria aprender a dirigir com 14 anos. Sim, para já ter o dinheirinho, a gente já comprar o carro, comprar a moto, ter, e é uma É, geração diferente. Então quem sabe um pouquinho dessa, né, também desse desejo do professor e de tantos outros também, né, porque realmente às vezes é estressante, né. mas aí eu, com 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira, e ele falou assim para mim: Ô, Tiago, por que você não vira meu motorista? Me leva nas Uhum, palestras, me leva nos retiros, me leva lá para o instituto e tudo. E aí que foi assim, eu digo que foi a mudança da minha vida, né? Porque aí eu comecei a conviver diariamente com o professor. uhum, Aí na casa dele, almoçar, levar ele para os compromissos. Eu tinha que levar, tinha que buscar. Eu ficava nas palestras, ficava nos retiros, comecei a viajar com ele,
os retiros no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Aham. Então, aquele convívio ali foi muito, muito impactante, né? Porque a gente fala, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então, É. quando você convive ali com um ser que era um ser humano comum como nós, mas com uma Uhum. prática constante, uma pessoa autêntica, né? Acho que uma das grandes virtudes do professor é que realmente tudo que ele ensinava ali nos livros, ele colocava em prática na vida dele. Era verdade, sabe? Não era uma É. coisa só da boca para fora, era o que ele praticava mesmo. Uhum. Então eu vi uma pessoa assim extremamente simples, o professor era muito simples, uma pessoa extremamente tranquila, feliz, disponível para ajudar as pessoas, né? Recebia todo mundo, conversava com todo mundo, ajudava o que ele podia. Tem um exemplo disso que é muito interessante, né? Antigamente não tinha essa coisa de e-mail, de mensagem, então as pessoas mandavam cartas para o professor, contando as dificuldades, né? Ah, poxa, eu estou com depressão. Nem era muito comum na época essas palavras, né? Depressão, Uhum. síndrome do pânico. Até o professor no livro tem um capítulo que chama A Coisa. Olha que interessante. A coisa é porque a pessoa não sabia o que era e ela falava assim: ah, eu tenho uma coisa aqui no peito que me aperta, ou eu vou sair de casa e a coisa me pega. Era ansiedade, era síndrome do Aham. pânico. Mas naquela época, nem os médicos ainda tinham muito esse Sim. diagnóstico, né? Mas, enfim, aí a pessoa mandava carta para o professor e ele respondia a cada carta. Às vezes era mais de uma carta, 8 cartas com a mesma pessoa, para uma pessoa. Nossa. E aquilo me impressionava muito, assim, porque ele era Uhum. realmente, o propósito dele era ajudar as pessoas, né? Mas, Uhum. enfim, aí eu comecei a conviver com ele, e aí, assim, eu comecei a me interessar. Tem alguma coisa diferente aqui nesse tal de yoga e meditação, né? É possível você viver. Eu moro no Rio de Janeiro a vida toda, uma cidade grande, uma cidade cheia de problemas, né? Apesar de linda, mas com muitas questões, né? Principalmente violência e tudo. Uhum. E é possível você viver num grande centro assim, né? No meio da sociedade, mas ter uma vida em paz, ter uma vida Uhum. tranquila, ter uma vida simples, feliz. É possível. E aí eu comecei a praticar mais, estudar, todo dia estava lá no instituto, comecei a fazer aula com os professores mais antigos lá, e aí foi que eu me apaixonei mesmo, e eu vi que, mesmo se eu não fosse neto do professor e tivesse Uhum. contato com o yoga, eu acho que o yoga seria a minha boia de salvação, né? A gente diz assim. E aí eu Muito não bom. larguei mais, não larguei E, mais.